Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate, uma iniciativa do site Fluminense, etc. E para não perdermos tempo, vamos ao assunto de hoje, que eu fiquei de nós abordarmos, que é, na verdade, a questão São Paulo. São Paulo disparou na liderança, chegou a 12 pontos. Segundo o Edu, não, mas essa tendência do São Paulo é realmente uma tendência ou isso pode ser revertido? E outra coisa, Marcelo, eu queria que você falasse sobre o time do Corinthians. O time do Corinthians, que eu achei o time do Corinthians bem interessante, mas queria que você falasse sobre ele. E também, vamos falar, o Edu que gosta muito, de Cruzeiro, Inter, Santos e Fluminense, os favoritos. Cadê os favoritos? Em relação ao São Paulo não é novidade para ninguém, que tem um time, tem uma estrutura legal, todo mundo fala no Fluminense estrutura, o São Paulo é um exemplo de estrutura, não tem jeito no cenário nacional. Mas em relação ao time de São Paulo, o Lucas é um jogador que está se destacando muito bem, então tem uma fornada jovem lá, tem o Casemiro como volante também, que é um outro jogador que sabe dar mobilidade para o jogo, sair bem para o jogo. Tem o Luiz Fabiano para entrar nesse time, se estava faltando uma referência no São Paulo, essa referência em breve vai estar chegando também. Eu não colocava no início do campeonato São Paulo como favorito ao título, não. Já mudei minha opinião. São Paulo é um grande favorito ao título, sim. No que tange ao Corinthians, ontem nós vimos a qualidade, a capacidade desse time do Corinthians. Eu estive acompanhando também o jogo Flamengo e Corinthians, no qual no primeiro tempo só deu o Corinthians, que foi a despedida do Petkovic naquele jogo no Engenhão. Agora, eu acho que o Corinthians é time para no máximo brigar por uma vaga na Libertadores. Discordo. O Corinthians briga pelo título. Eu vou te cobrar isso mais tarde, hein? Pode cobrar, porque o Corinthians, você pode estar esquecendo que o Corinthians tem o Alex, que é um excelente meio-campo que jogou. Não sabemos como ele vai chegar também. Mas é um jogador diferenciado. Pode ser mais o Ronaldinho Gaúcho que chega para o futebol brasileiro, entre tanto. Não, Savioli, o Ronaldinho Gaúcho, ele saiu da Europa já em baixa. O Ronaldinho Gaúcho, quando vinha jogando no Milan, ele já não conseguia fazer 3, 4 jogos seguidos, chegou a ser reserva do Milan. O Alex saiu do Brasil, tem uns 2, 3 anos e já está voltando agora e está novo, está querendo brigar, está com vontade. Então o Alex armando esse time do Corinthians, com o Liedson na referência, o William caindo pelo lado direito, que é uma grande surpresa. E a maior surpresa desse time do Corinthians, o lateral direito, o Eldinho, que foi contratado depois de boas exibições do Campeonato Paulista. O time do Corinthians é bom, preocupa, e a gente sabe que, como diz o famoso Arquibaldo da coluna Cartola e Pó de Arroz, o Esporte Clube Apito Paulista tem sempre um apito a seu favor. Bom, isso aí é você que está dizendo, hein? Depois você assume. O Edu, fala você acha que esse time do Corinthians briga por título, briga no máximo por uma Libertadores, ou fica no meio da tabela lá junto com, enfim? Olha, ao pé da letra, todo mundo está ali brigando por título, pode brigar por título, mas não é dos meus votos, eu acho que ele vai brigar por Libertadores. Briga por título, todo mundo briga, mas eu acho que na reta final vou manter. Olha, eu achei um time bem comum. Achei o time do Corinthians um time bem comum. Não tem criação, não tem qualidade de criação no meio de campo. Quando o Fluminense tomou conta do jogo no segundo tempo, eu acho que o segundo tempo ele acabou se dividindo em 2 etapas. A primeira foi logo no início, que o Corinthians tentou continuar ainda agredindo. Quando o Corinthians viu que não conseguia, que se ele continuasse agredindo, ele ia tomar o primeiro gol, o Corinthians recuou todo, e o Abel, para mim, fez a grande besteira que eu queria que depois vocês comentassem também, principalmente você, Edu, que foi de colocar o Rafael Moura no lugar do Tartá. Porque quando ele colocou o Rafael Moura no lugar do Tartá, o Tartá estava até melhorando em campo, estava sendo mais útil em campo, porque ele estava abrindo muito ali pelo lado esquerdo, estava dando opções de jogo. E o Rafael Moura entrou em campo para marcar o Fred. O Savioli, eu vou voltar primeiro à sua análise do Corinthians, tomando como base esse jogo com o Fluminense. Vamos ver o jogo. O Corinthians ganhou de 2-0. O Fluminense teve 2 lances duvidosos de pênalti ao seu favor, que se fosse a favor do Corinthians, no mínimo um teria sido dado. Os 2 gols do Corinthians foram em falhas do Ricardo Berna.
Se você tirar os 2 gols e esses lances que eu falei aqui, vamos ver os lances perigosos que tiveram. A favor do Corinthians e a favor do Fluminense. O Fluminense teve mais, que eu me lembre. Não sei se eu estou sendo parcial aqui. Então, o Corinthians não fez nenhuma partida de nada. Jogou em casa ontem e contra um Fluminense longe do seu melhor, ainda buscando se achar, e não fez nada demais. O Corinthians, até agora, para mim, agora já estou quase saindo ele da zona da Libertadores, depois de lembrar de que Fluminense ele enfrentou ontem. Eu acho que, no mínimo, um empate seria mais justo. Eu gostei muito do Corinthians taticamente, pela obediência tática. Ou seja, na hora que o Tite mandou o time recuar e marcar o Souza, que estava infernizando a vida do Corinthians, eles fizeram isso. Abriram mão de atacar. Só teve aquele contra-ataque lá do nosso amigo Emerson Sheik, que chegou até a passar pelo Berro. Não, eu não gosto de time obediente, não. O time bom mesmo é quando ele está desobediente, que era como, acho que se não me engano, era o Nilton Santos que fazia na Copa de 58, avançava, o técnico gritava, volta Nilton, volta, o Nilton avançava, fazia o gol e o técnico, volta meu campeão, volta. Então, o time obediente. Mas aí você está falando de Nilton Santos, né? Nilton Santos, Garrincha, Pelé, Didi, aí maravilha. Savioli, só nesse aspecto de que você falou que o resultado mais justo teria sido o empate, eu ouso falar que trocassem os goleiros, colocassem o Júlio César para defender a meta tricolor e o Ricardo Berna para defender o gol do Corinthians, o Fluminense tinha saído vitorioso no jogo de ontem. 2-0 Fluminense. 2-0 Fluminense. Por aí. 2-0 Fluminense. Quanto aos favoritos, eu não falei dos favoritos. Você falou do São Paulo, o Edu não falou do São Paulo. O Edu não falou do São Paulo. Fale do São Paulo, Edu Rocha. Não, mas não estou me furtando a falar do São Paulo, não. Acho que o São Paulo vai brigar pela Libertadores, com certeza. Tem chance de chegar à Libertadores, São Paulo. Vocês viram o jogo do São Paulo e Grêmio? Não vi. Eu vi o jogo São Paulo e Grêmio de madrugada. Me dê esse trabalho, né, de conhecer o líder do Campeonato Brasileiro. E uma coisa muito interessante, a forma como eles envolveram o Grêmio, principalmente durante o primeiro tempo. Eles podiam ter feito 4, 5. Né? Eles acharam uma solução interessante. Já que eles não têm um homem de referência, né, o Carpegiani, ele avançou um pouco o Casemiro, que tem bom passe, e o time do São Paulo ele não guarda posição fixa. Os jogadores giram ali, já que não tem homem de referência ali, então todo mundo se movimenta muito e toca muito rápido a bola. A bola passa da defesa para o ataque com uma velocidade incrível. Entendeu? Então eu acho que é um time que eu acho que os outros ainda não conseguiram entender o futebol deles. Né? Vão ter que né, estudar um pouco para tentar conseguir anular esse jogo. O São Paulo ele é um time envolvente. Ele é envolvente ao máximo. Eu também estive acompanhando o jogo contra o Grêmio. Tem jogadas em velocidade pelas laterais. Tem a chegada do homem surpresa vindo de trás, que no caso é o volante, que é o Casemiro. É um time que, nesse momento, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro, a primeira colocação não é mero acaso. É um time a ser nesse momento é o time a ser batido. Eu acho que o Fluminense pode chegar a esse patamar. Eu acho que é um time a ser conhecido, né? O São Paulo, o time a ser conhecido. É a forma como eles jogam, eu acho que é uma coisa nova. E vai acabar sendo outra coisa nova quando entrar o Luiz Fabiano. Eu não diria que seja nova, mas é eficiente. Além de tudo, por incrível que pareça, por se tratar do São Paulo e tanto tempo de Muricy Ramalho, com um futebol pragmático e de vitórias, esse São Paulo é eficiente e joga bonito. Isso estava faltando um pouco nos times do futebol brasileiro ultimamente. Ô, Edu, e o Fluminense? Qual é o jeito do Fluminense jogar? O Fluminense jogou de uma forma contra o Cruzeiro, tinha jogado de uma outra forma contra o Atlético Goianiense, jogou de outra forma agora contra o Corinthians. O que é o time do Fluminense? Tirando o time de guerreiros, claro. Né? O time do Fluminense é um time que tem que se reencontrar com o seu futebol do primeiro semestre do ano passado. Porque o campeonato do ano passado nós fomos campeões baseados fundamentalmente no primeiro turno. No segundo turno, a gente jogou com muito mais vontade e raça do que com bom futebol. O Fluminense que empolgou ano passado e que fez por merecer o título foi o do primeiro turno. Eu acho que está todo mundo concordando aqui pelo... Concordo e muito, já cansei de falar isso.
Então, acho que a gente tem que buscar aquele futebol do primeiro turno do ano passado. No que ele foi baseado? Nos dois laterais, avançando muito, sem muita velocidade. E aí já fica aqui a pergunta, cadê o Carlinhos? Ele está com problema físico ainda? Opção... Pergunta para o Marcelo Vieira. Que opção é essa? Porque o Carlinhos foi fundamental ano passado para o título e a gente fica vendo o Júlio César que não vai para a linha de fundo. Em relação ao Carlinhos, eu estou no dia a dia do Fluminense cobrindo lá nas Laranjeiras. O Carlinhos sempre tinha uma lenda, né? Tinha a lenda do Carlinhos desde o ano passado de que ele seria o Zé Meningite tricolor. Ele vira e mexe, ele está reclamando de lesão, ele faz um pouco de migué. O Edu fez uma cara muito engraçada quando você falou Zé Meningite. O que vem a ser Zé Meningite? Tem que explicar pro espectador. Zé Meningite, pro espectador que não sabe, é uma famosa música do Zeca Pagodinho, que o Zeca Pagodinho fez, é que o Zé Meningite, ele é o cara que vive doente. Ele já teve bronquite, asma, hipocondríaco. Hipocondríaco é quem quer muito remédio, né? Então o Zé Meningite é o cara que está doente e que precisa se tornar hipocondríaco. Tá, mas então ele não joga porque ele está doente? Não. Eu tenho que passar a informação. Está sempre sentindo alguma coisa? Eu falei uma lenda. Lenda não necessariamente imputa em realidade, em verdade. O Carlinhos está treinando normalmente, já está à disposição do Abel e ele não está jogando única, pura, simplesmente em decorrência do Júlio César ser a primeira opção. O Júlio César é a primeira opção de Abel Braga, como vinha sendo a primeira opção do Anderson Moreira. Foi a primeira opção de todo mundo, né? Desde o ano passado, sim. Edu, e o Internacional? Tem visto o Inter? Não vi o Inter ainda, pelo elenco que ele tem e pela cabeça, sim. Simplesmente. Mas não é um time já desgastado, envelhecido? De repente não é hora de fazer o que fez o São Paulo, né? Trocou né? Até a própria filosofia mesmo, né? Botou o pessoal mais novo para jogar, enfim. Eu acho que pode ser, mas o Inter é time para brigar lá em cima sempre, porque eles têm sempre elenco, tem sempre reposição. Eu acho que vai brigar lá em cima. Eu não vi, estou falando com pouca propriedade, estou falando pelo clube mais do que pelo que apresentou o time nesses 4 jogos aí. Tá, mas o Inter está sempre lá em cima. Você não vê o Inter brigar por rebaixamento nunca, entendeu? Então, mas você falou que não briga pelo título. Eu acho difícil. Bom, eu também. Por incrível que pareça, eu ainda estou naquele triunvirato. Cruzeiro, Santos e Fluminense. Por enquanto, a gente tem que lembrar o seguinte, foram 4 jogos de 38. Eu não sei se foi o primeiro ano dos pontos corridos, 2005, que arrancaram Fluminense, Botafogo e Santos. 6 jogos, 6 vitórias. Não foi 2005? Que nós fizemos 2 sequências seguidas de 8 vitórias com Abel. Chegamos a ser líderes. Nenhum dos 3, o Corinthians foi campeão, o Botafogo deixou aparecer o escudo paraguai logo no começo, depois o Santos foi se afastando, o Fluminense ainda esteve próximo lá da briga pelo título até aquela derrocada final, aquela emburacada de fim de campeonato terrível. Então, esse acho que foi o melhor começo de 3 times, 6 jogos, 6 vitórias, e nenhum dos 3 chegou lá. Então, 4 jogos, a gente não sabe de nada ainda. Nós temos um assunto para tratar aqui no terceiro bloco. Teve um jornal, uma publicação, uma revista, uma publicação britânica, a 442, que decretou o fim do futebol brasileiro. E acabou coincidindo com uma análise, com uma resenha que eu fiz do jogo da seleção brasileira, que foi intitulada Pobre Seleção Brasileira. Nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco. Não é Fluminense, mas é etc. Nós voltamos já já.